Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Paranaíba. Começamos mais um programa Política Cruzada na sua manhã de domingo. Para a gente é um prazer poder estar com você, sempre trazendo informações relevantes, discussões que possam no dia a dia complementar aí a rotina, aquilo que afeta a sua rotina. Tenho certeza que você já leu os jornais hoje, já acompanhou a sua revista e agora vai se inteirar um pouco mais sobre política. Nós vamos falar de políticas urbanas, mais especificamente. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui o secretário de Planejamento Urbano, Flávio Lúcio Rodrigues da Cunha Oliveira. Flávio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Henrique. Tudo bom? Tudo bem, senhor. Prazer tê-lo aqui. Prazer e também Sérgio Vieira Atier, que é empresário, é arquiteto e também já foi secretário de Planejamento Urbano e também secretário de Trânsito e Transportes aqui de Uberlândia. Para a gente adiantar para você o que é o assunto, a gente vai falar sobre a revitalização do centro de Uberlândia e também falar das mudanças que o plano diretor programa, né, para o centro da cidade e também para os bairros. Para a gente ter um pouquinho aí do que é esse assunto, nós preparamos uma reportagem da cidade de Uberaba. Nossa repórter Joyce Rodrigues vai falar um pouco sobre o calçadão de Uberaba, que foi criado mais ou menos na mesma época que o assunto foi discutido aqui em Uberlândia. Lá já funciona há algum tempo e, acredite, já vai passar por uma ampliação, enquanto Uberlândia ainda não tem nada a respeito. Vamos acompanhar. As fotos em preto e branco revelam: essa rua tem história. Foi Rua Baixa, Rua do Centro e Rua do Fogo por conta de um dos primeiros moradores, que era ferreiro. O nome que atravessou décadas e transformou a rua em símbolo da cidade é uma homenagem a Arthur Batista Machado, comerciante e político que fez história. Em 1992, a Rua Arthur Machado virou mesmo um calçadão. Foi uma reivindicação dos próprios lojistas em função do comércio e da valorização do seu trabalho. De lá para cá, até hoje, o calçadão é um local de referência na cidade de Uberaba. Quando o calçadão foi construído, a moeda vigente no Brasil nem era o real. Por isso é difícil calcular quanto de dinheiro foi investido na obra. O espaço tem 120 metros de comprimento e os bancos são disputados. Não é coincidência passar por aqui e encontrar amigos. Tem gente que espera o tempo passar na companhia dos filhos. Outros trocam experiências entre gerações. Muita gente gosta mesmo, é de uma boa prosa. Sempre a gente encontra com os amigos, bate uma prosa, conta uma mentirinha daqui, né? O comércio é bom aqui também. Eu acho bom aqui, depois que foi feito isso aqui, melhorou bem. Quando a rua era muito ruim, né? Por aqui, nada de carros. O espaço é garantido aos pedestres. Consumidores têm mais facilidade no acesso às lojas. Toma um lanche, come o pastel, que é tradicional aqui, o caldo de cana, tem as lojas, olha, tem o pessoal que vende aí na rua, eles compram também. Então eu acho que é uma área assim, é um lazer. Além de fazer as compras, o pessoal senta nos bancos. Então eu acho que é um pedaço assim, um cantinho aqui gostoso. Para os empresários, o calçadão valoriza o comércio. O calçadão é um elo de ligação de avenidas importantes do nosso centro, então aqui flutua por dia já é um estudo feito, mais de 30 mil pessoas. Tem aquele problema de ter que estacionar o carro em algum lugar para estar fazendo as compras, né? E passeando mesmo, né? Então, para o comércio é muito importante. Um espaço para compras, para lazer e para jogar conversa fora. Um ponto de encontro tão democrático e que oferece tantas possibilidades. O calçadão da Rua Arthur Machado, até o ano passado, terminava aqui, na Avenida Leopoldino de Oliveira. Mas por conta de tantos serviços, acabou ganhando mais um espaço. A expectativa nossa é que os lojistas executem as bases das futuras marquises que serão executadas na frente de todas as lojas, e a prefeitura é incumbida de fazer a pavimentação, no qual nós vamos usar um desenho original do Roberto Bulemax, foi executado há muitos anos, né? E a única alteração que houve é o material que ele havia especificado, que era pedra portuguesa. Nós vamos substituir por piso drenante, que é uma obrigação do poder público proporcionar que a água seja absorvida no seu subsolo. Bom, acredito que o modelo mostrado por Uberaba ainda não é o desejado. Uberaba também vai ampliar o modelo de lá.
pequeno ainda, mas já traz algum benefício, né? A gente já observa, já sente que a população aprova, o comércio também. E quanto a isso, secretário, eu pergunto para o senhor, o que Uberlândia tem planejado na atual gestão sobre o centro da cidade, a revitalização do centro da cidade? Bom dia, Henrique, bom dia a todos. Nós já estamos revitalizando o centro. O centro hoje nós não podemos falar que ele está morto, ele já está vivo. Hoje nós temos 34 mil pessoas que trafegam na Avenida Afonso Pena por dia. Temos boates noturnas, nós temos a praça, 12 praças que foram revitalizadas há pouco tempo, entendeu? Todas as praças centrais. Nós estamos só com Oswaldo Cruz, que não foi ainda revitalizada e será no nosso governo. E também nós temos os ônibus, a quantidade de ônibus que nós estamos aumentando de grande porte em Uberlândia está diminuindo o volume dos pequenos. Então isso já é revitalização. Nós temos a parte dos paquímetros, que hoje você para no centro a hora que você quer, entendeu? Você tem a taxa que você paga, você tinha a Zona Azul e agora você tem o paquímetro que você tem acesso a essas vagas. Então o comércio está girando mais. Isso tudo é uma revitalização. Então nós nunca podemos falar que nós estamos revitalizando o centro, porque o centro está vivo. Graças a Deus o centro de Uberlândia hoje está. Mas secretário, vamos buscar um pouquinho aqui no tempo, só para quem está em casa acompanhando poder entender. Quando se falou no plano diretor, lá na década de 90, se criou as vertentes, né, os grandes planejamentos que aconteceriam pela cidade. Como a cidade cresceu muito, os bairros mais afastados, eles tiveram os seus centros comerciais fortalecidos. E essas pessoas pararam, deixaram de ir ao centro. Surgiram também os grandes shoppings, que são atrativos especiais, né, para as pessoas. Então o comércio do centro ele ficou meio que abandonado, se eu pudesse dizer assim, né? A quantidade de pessoas que circulavam, isso não é problema só da atual gestão, isso vem ao longo do tempo, mas a atual gestão está no cargo, precisa responder por ele, né? Então, os comerciantes reclamam muito. Eu conversei com o presidente da CDL sobre isso e ele diz o seguinte, olha, o comércio no centro da cidade deixou de ser atrativo, as pessoas não vão mais, então é uma luta muito grande do comerciante que está ali para atrair os clientes até lá. Se as pessoas tivessem prazer em ir ao centro, tivessem um calçadão que elas pudessem caminhar, ruas mais largas, ciclovias, algo que pudesse atraí-las para o centro, seria mais fácil para o comércio. O senhor discorda desse ponto de vista? Eu discordo que ele está morto, tá? Que se nós temos 34 mil pessoas diárias numa avenida, essa avenida está mais do que viva. Agora, nós podemos falar que nós temos uma crise no Brasil e no mundo, né? Que essa crise, infelizmente, caiu o consumo de produtos total, certo? Mas que o centro está vivo durante o dia e à noite, isso eu tenho certeza. Vamos lá, vamos saber o que o Baú pensa sobre isso, Sérgio Atier. Sérgio, esse planejamento vem lá da década de 90, quando vocês criaram um plano diretor, ele foi aprovado, necessitaria de passar por uma revisão, como passou. Falou-se na revitalização do centro da cidade, começou por você era secretário na época, passou por outras gestões e não saiu do papel. Está vivo? Do seu ponto de vista, está ok? Como está o centro hoje? Está tranquilo? A CDL está errada em questionar isso? Não, não acho que a CDL está errada, não. Eu não digo que o centro está morto, mas eu digo que ele está moribundo. O centro da cidade, hoje, é uma arca de Noé. Você não sabe encontrar lá uma verdadeira vocação para o centro de Uberlândia, porque lá se instalou tudo. Então, quando o secretário disse que lá passam 30 mil pessoas, passa durante o dia. Durante a noite é completamente abandonado. Então, isso faz parte da revitalização. Entender o centro como algo importante dentro de uma cidade e dali traçar um planejamento para fazer com que ele tenha, seja vivo durante o dia, durante a noite e tenha ordenação das atividades. O centro hoje é vivo, mas ele é completamente desordenado. Então, o fato de se criar o parquímetro, é lógico que é bom, criou-se vagas lá, mas isso não é a solução. Se um doente ele tem 5 doenças, você dá um melhoral para ele às vezes dá sara-febre, mas não sara o restante do que tem. Então, na realidade, falta vontade política para resolver.
de verdade, tem que ser feito um estudo amplo, tem que ser feito um diagnóstico e serem apontadas soluções para resolver o problema como um todo. Quando você fala em parquímetro, você resolve o problema de vaga. Às vezes, no centro da cidade, você tem que tirar o carro, não é estimular o carro ir lá. Conforme foi Uberaba, que fez um calçadão. Por exemplo, a Rua Santos Dumont é uma rua vocacionada, tem um calçadão. É a ligação de duas grandes avenidas, Floriana e Afonso Pena. Ali podia-se fazer um teste para um calçadão. Mas quando você estimula o carro, você não pode fazer o calçadão. Então falta estudo, falta entender o que é que se tem que se fazer para fazer uma coisa com técnica e uma coisa que precisa ser feita. O que o estudo que vocês fizeram lá na década de 90 apontava com relação a isso? Apontava que o transporte coletivo é um grande indutor de crescimento, então não se podia pensar em tirar o transporte coletivo da Avenida Afonso Pena. Então a Avenida Afonso Pena precisava ter uma pista para poder circular os ônibus. E com isso, a ideia era estender os passeios, deixar largos passeios para as pessoas, para prestigiar o comércio e não levar o carro para o centro da avenida. Tirar o carro. Então ali não circularia um carro, não, só o ônibus? Circularia carros de carga, descarga, etc. E seriam estimulados estacionamentos nas periferias da avenida, das pontas da avenida e no seu entorno, para que os carros não adentrassem na avenida. Porque quando você leva o carro e leva o parquímetro, você quer dizer, lá tem que ter carro, lá o passeio tem que continuar apertado. Lá vai continuar ambulante vendendo figo no passeio, vendendo piqui no passeio. Então isso, eu creio que a administração municipal precisa entender que quando fala que o centro está morto, ele está morto no sentido de não é que faltam pessoas lá. Falta planejamento e falta estudo para colocar o centro de maneira ordenada. Secretário, vamos pegar. E assim, eu vou deixar bem aberto para os dois. Quando um quiser contestar, fique à vontade. Isso aqui é um programa que suscita o debate, né? Ele provoca o debate. Então é importante deixar isso claro para vocês. Secretário, vamos lá. O parquímetro, eu concordo, precisava. O centro ficou realmente mais atrativo com relação a você ter a oportunidade de ir até lá e encontrar um local para estacionar. Eu mesmo, por diversas vezes, tive que parar o carro ou em estacionamento. Às vezes não tinha vaga nem no estacionamento, tem que parar muito longe. Então, eu aprovo, o parquímetro foi interessante. Mas vai meio que na contramão do que foi dito pelo Baú mesmo. Se levou o parquímetro, então se tira, dada a concessão, que me parece que são 10 anos mais 10, dá a possibilidade de não ter condições de tirar o veículo futuramente. O parquímetro está posto, o número de vagas está posto, então não tem como mudar, pelo menos por 10 anos. Isso se não houver uma renovação. Então significa que daqui para frente, pelo menos nessa gestão e nas próximas, não vai ter condições de se discutir uma revitalização nesse sentido que a gente discute aqui? Não. Tanto é que eu posicionei. Quanto mais a qualidade dos ônibus que nós temos, é o mesmo raciocínio do Baú. Maior concentração de gente vai andar de ônibus. E nós vamos tirando o movimento do centro. Hoje já tem um movimento menor de carros no centro. Então você para muito rápido e quer sair muito rápido. Você quer pagar uma taxa de 2, não de 4. Entendeu? Então, quanto mais ônibus de qualidade que a gente colocar rodando no centro, na época do estudo, eram 1.800 e poucos ônibus que rodavam na Floriana. Quanto maior o ônibus, maior qualidade, maior quantidade de gente vai andar dentro dos ônibus. E vai melhorar o fluxo de pessoas ali. Entendeu? Agora, eu discordo do Baú, só um detalhe. Desculpa, do Sérgio, só um detalhe. Pode falar Baú mesmo, não se importa não, tão conhecido também. Eu discordo dele, só um detalhe, nós não podemos ter ambulante na rua. Então, o passeio realmente é pequeno, concordo, entendeu? Mas nós não podemos ter um ambulante ali, nós temos que ter uma fiscalização para isso. Nós temos que ter uma fiscalização para isso. Nós temos uma fiscalização e nós temos que aumentar a fiscalização. Ali é o direito de ir e vir. Se a gente for analisar, olha só, inclusive eu sei que a CDL, o Cícero Heraldo, que é o presidente da CDL, está com uma política voltada para isso, me parece que tem uma parceria com o município e com outras instituições, de uma forma que possa manter o ambulante trabalhando, mas em uma outra localidade, de uma outra forma que não é praticada hoje, a forma que eles trabalham hoje. Você caminhar pela Praça do Boa Vilela, de vez em quando tem uma dificuldade e vai complicar mais agora com esse período de natalino, né? Então vai complicar. Ali você tem piqui, você tem manga, você tem cajamanga, você tem tomate, você tem de tudo. Você tem bichinho, você tem pirulito. Toma aquele espaço todo. Por quê? Essa é uma discussão também que entra na revitalização do centro. Não estou dizendo que esse pessoal não possa trabalhar, não. Mas não dá para pensar numa forma diferente? Tem algumas formas já que são os camelódromos.
né? Que é uma concentração de pessoas, de vendas num espaço pequeno. Isso tem que se criar mais, entendeu? Agora, que a praça, se a gente não tiver a fiscalização intensa, vai ter vendedores, isso vai, principalmente na época do Natal. Nessa crise que nós estamos no país, todo mundo quer sobreviver. Então, nós temos que criar meios diferentes para isso. Nós estamos implementando o plano diretor agora, em Uberlândia, justamente para a gente pensar num todo. Inclusive, calçadões... Implementando o que não conseguiu implementar ao longo desse tempo, está complementando. Não, nós estamos fazendo a revitalização do plano diretor agora. Tá? Ele vence agora em 2016, no mês 10 de 2016. Então, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, nós vamos fazer esse plano diretor junto com os grandes empresários. Nós queremos ouvir todo mundo, queremos ouvir a população, desde o pequeno empresário, desde a população mesmo que usa todos os meios, até os grandes empresários. Porque sem os grandes empresários também, nós não damos conta de fazer um plano diretor que não vai ficar engavetado. Entendeu? O senhor considera que o atual está engavetado? Não é que ele está engavetado, mas ele não se usa todo. Tá? Então, eu tenho 4 meses que eu estou na secretaria só, fizemos algumas mudanças, entendeu? Para melhoria do atendimento, para melhoria de tudo, e queremos implantar um plano diretor em Uberlândia viável. Eu sei que o Baldo está doido para falar sobre isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um intervalo só para a gente tomar uma água, senão o departamento comercial briga comigo. Já a gente está voltando.